fazer a nossa primeira pergunta, essas perguntas foram enviadas pelo WhatsApp, foram selecionadas algumas perguntas. Então vou começar aqui com o nosso querido missionário João Luiz. Daqui a pouco tem a missão, né? Missionário João Luiz, como se faz missão transcultural sem ser negligente com a responsabilidade com a família? Oi, antes de mais nada eu queria dizer que eu sei fritar ovo. Irmãos, estar envolvido em missões transculturais, isso não é um trabalho do marido ou dos pais, isso é um trabalho de uma equipe. E o meu trabalho, o trabalho que Deus permitiu eu e Denise fazermos, foi um trabalho da nossa família. Sim, nós fomos para o ministério sem filhos, e os nossos filhos nasceram em Roraima. Um dos nossos filhos, o João Luiz, quase nasceu na aldeia. E desde cedo, uma preocupação nossa, boa preocupação, foi educá-los no serviço do Senhor. Então eles sempre nos viram como pessoas envolvidas na obra do Senhor, na qual eles igualmente estavam envolvidos. Obviamente dentro da capacidade deles, dentro da possibilidade deles, mas sempre fomos uma equipe. Os filhos não estavam acompanhando os pais, porque eram filhos. Entendo claramente que o trabalho do Senhor, se eu tenho uma família, esse trabalho é nosso, de todos nós. Obviamente, com a palavra de Deus aberta, com uma boa educação missionária nessa direção. Amém. Respondido? Amém. Tem uma outra aqui interessante que diz o seguinte, que pergunta o seguinte: tendo em vista que falamos várias vezes sobre os projetos sociais e evangelização para as pessoas carentes, qual é o processo para evangelização dos palácios? Ou seja, as pessoas ricas. Eu queria colocar a mesa aqui, os pastores que quiserem responder esta. É um trabalho que se faz social para as pessoas carentes, né? E se há algum projeto para alcançar as pessoas nos palácios. Por exemplo, como vão evangelizar em Dubai? Existe algum processo de treinamento para isso? Eu acho que o evangelho tem que ser levado em todos os lugares e nós temos que ocupar todos os lugares. Eu sempre falei no Projeto da Nova que a gente evangeliza as comunidades, as favelas, mas tem também evangelizar os palácios também. Tem que, onde verdadeiramente nos for dado essa possibilidade, a gente ir. Para evangelizar palácio, logicamente, você tem que estar preparado, né? Você tem que estar preparado. Eu fiquei nos palácios lá 4 anos, e tinha coisas lá que a gente via que tinha pessoas até bem intencionadas, mas não estavam preparadas para aquilo. Falavam língua estranha até na tribuna, e os deputados vinham me perguntar: que é isso? Que tá, Ezequiel, o que está vendo aí e tal? Então tem que ter muita prudência, muita sabedoria, mas é muito necessário que tenhamos pessoas preparadas para evangelizar o palácio. Nesses últimos dias nós temos ouvido até o presidente Bolsonaro falar. Nós temos muitos ministros de várias religiões, fé e enfim, até ateus deve ter lá. E precisamos ter um ministro evangélico. Não é isso que ele está falando? Já escutaram ele falar essa semana? Já escutaram? Nós precisamos ter um ministro no STF evangélico. E eu acho importante. E agora a igreja tem que estar preparada. Um grande problema de ocupar cargos de qualificação, de cargos alto nível, primeiro escalão, justamente no meio evangélico, é a falta de qualificação de muitas pessoas. Amém, glória a Deus. Tem uma outra pergunta aqui para o missionário Maurício Cunha. O nome dele é Alexandre, ele faz essa pergunta para o senhor. E pergunta o seguinte: gostaria de saber sua opinião sobre o cristianismo
e seu papel na transformação social. Desde já agradeço, Alexandre. A fé cristã, ela é muito mais do que uma experiência individual, subjetiva, uma experiência mística, né? Ela inclui isso, mas a fé cristã a gente diz que é um sistema total de vida e pensamento, é uma visão de mundo, é uma cosmovisão. Então, nós cremos lá no CAD que é a fé cristã que pode transformar a realidade social, que pode transformar uma sociedade, que ela traz uma ética de vida, tanto na relação com Deus, mas também um projeto de família, um projeto de país. Ela traz uma moralidade, ela traz uma ética nas relações, uma ética de trabalho. Então nós cremos que é a fé cristã, justamente a aplicação da verdade, do cotidiano da vida individual, familiar e comunitária, que gera a mudança social. Por isso que os projetos de transformação social, na perspectiva cristã, na perspectiva da igreja, não são projetos meramente humanistas, nem assistencialistas. Não é a cesta básica que transforma, ela pode auxiliar numa emergência, mas é a verdade sendo vivida e aplicada no cotidiano, no tecido social, né? Então a igreja tem um papel fundamental nisso, aquilo que eu falei de manhã, né? A igreja é o único organismo capaz de ministrar as necessidades integrais do homem. A igreja deveria ter um papel protagonista no discipulado da nação, e a gente não pode abrir mão desse papel. A fé cristã, ela transforma, ela cria sociedades justas, prósperas e solidárias. Amém. Para o pastor Cassiano ou o pastor João Luiz responder, como foi a experiência de trabalhar com índios? Como é a recepção? E existe algum curso que prepara para esse tipo de missão? Bom, para mim a experiência foi tremenda. Eu fui trabalhar eu fui morar na aldeia, né, viver na aldeia em 1999, começo de 99, e eu fui para passar o resto da vida. Eu não tinha planos assim de ficar um tempo e ir embora, né? Então foi era algo que eu queria, ansiava fazer. Não dá para pensar um erro que a gente comete, né? Pensar em índios de forma genérica, né? A gente fala os índios, né? Mas a gente tem aí mais de 300 etnias diferentes no Brasil, né? A MTB considera 340. Então são povos diferentes, com culturas diferentes, né? Então sobre receptividade, como é que lida com os de fora e tudo varia muito, né? De um grupo, uma etnia para outra. Sobre preparo, tem sim. Tem alguns seminários bíblicos que tem uma ênfase maior, né? A Palavra da Vida tem uma ênfase missionária, que é onde o João Luiz dá aula, né? Ele leciona. Tem o Palavra da Vida Norte, que fica lá em Belém, que está uma ênfase muito grande para missões transculturais e preparo para trabalhar com povos ribeirinhos e também tribais. E alguns cursos complementares, né? Como o curso de linguística da Missão Além. Quem vai aprender uma língua indígena precisa ter um preparo linguístico específico, parte fonética, né? Fonologia, etc. Então, tem alguns cursos complementares que também auxiliam, mas tem bastante coisa assim. Amém. Aproveitando essa pergunta de preparação, queria estender a pergunta que chegou aqui para o pastor Carlos Henrique. Existe algum meio, e se sim, qual é o preparo que o missionário necessita, se há alguma escola para o sertão brasileiro? O sertão hoje, eu ia até passar um vídeo, acabei que me prendi na melhor parte. Mas tem um movimento no Brasil chamado Avanço Sertão. Nós estamos dando passos bem sólidos para consolidar uma aliança com agências missionárias, igrejas missionárias que estão atuando dentro do sertão. Nós conhecemos muito pouco a cultura sertaneja. Então, o que a mídia passa do sertão, de um modo geral, é miséria, né? Mas obviamente que o sertão não é só isso. Então, o primeiro passo de preparo é participar dessas campanhas de curto prazo. Tem várias agências missionárias que estão fazendo isso, né? Porque aí você vê a realidade. É pouco tempo? Mas já é um choque. É um choque
quando você vê a cultura, quando você vê os lugares áridos, a seca, a fome, machuca bastante. Então, é o primeiro passo. E tem agência missionária como a Juvep, por exemplo, que já deve estar uns 35, 36 anos atuando no sertão, provavelmente a mais antiga. Eles têm um seminário, eles têm um treinamento muito bom. Pode entrar pode colocar tanto o Avança Sertão para você ver, mas pode colocar a Juvep. Muitas dessas agências fazem parte da MTB e nós estamos caminhando para vê-las dentro dessa parceria, entrando para a MTB também. Amém. Apóstolo, tem mais um aqui para o senhor, tem entre outras aqui. Neste tempo, todo com a experiência com a igreja do Projeto Vida Nova, fora do Brasil, qual tem sido as dificuldades encontradas de plantar igreja fora do Brasil? Sim. O nosso país é uma bênção para você pregar o Evangelho. Nós temos muita liberdade, nós temos muita facilidade. O Brasil é um país aberto, por exemplo, principalmente o Rio de Janeiro, né? Aqui tem uma igreja em cada esquina, aqui, ó. Passa aqui, tem uma igreja em cada esquina. Agora, lá no exterior, as maiores dificuldades são as burocracias que nós enfrentamos, principalmente na legalização do obreiro, na legalização dos pastores e na legalização dos locais onde nós estabelecemos as igrejas, porque às vezes tem lugar que tem que pedir até permissão para os vizinhos. Escrito, os vizinhos se reúnem e dizem se pode ou não estabelecer a igreja ali. Se falar que não, não. Então fica muito difícil. Aqui não, a gente chega aqui, abre a porta. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós não precisamos nem de nenhum tipo de alvará ou de licença. A igreja tem essa liberdade para ser estabelecida e tocar o barco. Isso é um grande privilégio, mas a parte burocrática e a parte documental, principalmente dos obreiros, e também a parte burocrática da implantação, da plantação da igreja ali em determinados países, tem muita dificuldade. Mesmo assim, nos Estados Unidos, às vezes tem dificuldade, na Europa tem dificuldade, mas lugares que se diz assim, países protestantes, tem dificuldade. Não é fácil, não. Temos lugares que se enfrenta denúncias, passou uma determinada hora, está a polícia na porta, pedindo para terminar o culto. E lugares assim, sabe, tipo Europa, não estou falando país comunista, não. Estou falando de países que a gente tem liberdade. Como o Brasil, dificilmente nós vamos encontrar, porque aqui é um lugar que o Evangelho, misericórdia, tem toda a acessibilidade. Amém. Qual é o melhor caminho para começarmos a enviar missionários a um contexto transcultural? Existe algum caminho? Um dos preletores quiserem falar a respeito disso. Existe algum caminho para o envio de missionários? Paulo, quando escreve a Timóteo, diz que aquele que aspira ao ministério, ao episcopado, excelente obra almeja. Eu diria que o fator primeiro, mais essencial, é você querer, é você desejar. Eu tenho trabalhado bastante, tanto no seminário como em outros lugares, que o chamado de Deus não é tanto aquilo que o Senhor fala comigo, senão o que eu respondo a Ele. O que eu percebo é que falta decisão, falta um querer. E para darmos o primeiro passo, para irmos ao campo missionário, transcultural, precisamos desejar isso. E sendo da vontade do Senhor, Ele vai abrir as portas, a gente vê o dedo dEle indicando caminhos e direcionamentos. Então eu daria um passo atrás nesse sentido. Precisamos querer isso. Amém. Só dar uma palavra, talvez, complementar, que acho que é importante. O missionário transcultural precisa de um preparo diferente do missionário que vai trabalhar na mesma cultura.
Isso é importante, né? Então, assim, pregar o evangelho, comunicar o evangelho num contexto transcultural é diferente de fazer num contexto, na sua mesma cultura. Assim como o apóstolo falou que para pregar num palácio tem que ter um preparo, né? Assim, a forma de comunicar aquilo, o tipo de abordagem, tudo isso aí demanda um preparo diferente, né? Diferenciado. Isso é importante, né? Às vezes a gente pensa que é só ir lá e começar a pregar como se a gente estivesse pregando aqui, e não é diferente, né? E se adaptar bem, ele tem que se adaptar bem. Eu tive uma experiência na Argentina, eu comecei meu ministério missionário na Argentina, morei com a minha esposa, cadê ela? Está ali, a pastora Márcia ali, aquela sortuda ali, casou comigo. E nós começamos lá, e o mais interessante é que eu observando isso, né, sobre a transculturação, quanto mais eu me identificava com o povo argentino, quanto mais eu aprendi as expressões idiomáticas, eu estudei o espanhol, estudei o castelhano, e quanto mais eu me comunicava, me interagia com eles, mais vidas eu ganhava para Jesus. Eu participava da mesma comida, eu participava dos mesmos rituais deles lá, e ficava lá com eles. Eles gostam de tomar mate, né? Tomar um mate, e aí de vez em quando a gente também, sem gostar muito, mas tomava para interagir e tal, e aquelas expressões me comunicavam bem, principalmente o fator comunicação. Quanto mais eu aprendi o espanhol e me comunicava na expressão, na linguagem dele, puxa, muito mais gente alcançava para Jesus. Amém. Aproveitando esse gancho, tem uma pergunta aqui, não me identificou, ele tem 17 anos, ou ela tem 17 anos, e ele quer descobrir a vocação dele, qual é o caminho? Pode ser uma pergunta simples, mas tem muita gente, acredito que tem muita gente que tem dificuldade para descobrir sobre a vocação, sobre o chamado. Eu queria pôr a mesa aqui e que cada um pudesse falar um pouquinho a respeito, dar essa dica, esse direcionamento para essa pessoa, para esse irmão. Nós estamos falando de chamado específico. Ele colocou aqui, deixa eu ver. Acho que é importante a gente lembrar do chamado geral que todos nós temos, né? A gente pode fazer uma lista de coisas que todos nós temos um chamado, que é uma convocação de Cristo, né? Agora, chamado específico, nem todo mundo tem. Então, às vezes eu ouço as pessoas dizendo, não, mas todo mundo tem um chamado. Sim, o geral. E o específico? Tem que ser uma coisa muito clara da parte de Deus, como chamou Paulo, por exemplo, para ser um apóstolo no meio dos gentios. Chamado duro, não foi? Ele obedeceu, mas ele foi preparado para isso, né? Foi bem específico. Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, porque eu vejo pessoas querendo criar ou se encaixar dentro do ministério para ele dizer que ele tem um chamado dentro daquele ministério. E não é assim, não. É Deus quem chama. E Ele separa essas pessoas para algo bem específico. E a gente reconhece isso ao longo da história de missões, pessoas que foram separadas para algo específico dentro do propósito divino. Essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque acho que uma das grandes tarefas do ser humano é discernir a sua própria vocação e andar nela. E muitos não alcançam isso. E é muito triste, né? Passam uma vida sem nem conhecer a própria vocação e não conseguem andar na sua própria vocação e tem uma vida pouco frutífera, né? Uma vida infeliz. E tem algumas coisas que nos ajudam a discernir isso, né? Esse jovem de 17 anos, a pergunta dele é a pergunta de milhares e milhares, milhões de jovens e pessoas, né? Vocação vem de vocare, que vem de voz. Voz de quem? Voz de Deus. Então, discernir a própria vocação é conhecer a voz específica de Deus para a minha vida. Então, tem algumas perguntas orientadoras básicas que ajudam uma pessoa a discernir isso, né? Então, eu perguntaria para esse jovem, o que te move? O que te move? O que faz os teus olhos brilharem, né? O que você estaria disposto a fazer, independente de um preço que tivesse que pagar? A gente tem algumas técnicas, alguns exercícios que a gente aplica também, principalmente com jovens, né? Por exemplo, você pode fechar os olhos e se eu perguntar para você, se você tivesse todos os recursos do mundo para viver um sonho,
Não tem nenhum tipo de impedimento, nem financeiro, nada. Qual seria esse sonho? Ou como que você se vê daqui a 10, 15, 20 anos? Então são perguntas que é importante a gente parar um pouquinho para refletir sobre a própria vida, né? E aí provavelmente aquilo vai estar despertando, vai despertar em você uma vocação, um chamado, um sonho que você vai perseguir ao longo da vida. Outra coisa que ajuda é que uma vocação verdadeira, ela é reconhecida pelas pessoas ao seu redor, pelas pessoas que te amam. Se você está falando que você tem uma vocação para, sei lá, para o quê? Ou para o campo transcultural, mas ninguém está vendo isso, e a tua liderança, os teus pastores, os seus pais, as pessoas que estão próximas de você não reconhecem isso, não veem isso em você, talvez você esteja enganado. Então a igreja vai reconhecer, as pessoas ao seu redor vão reconhecer, você vai começar a ter opiniões fortes sobre aquele assunto. Então são dicas, são sinais que você pode discernir na tua vocação, porque nem sempre ela é óbvia. Tem gente que chega aos 50 anos de idade que fala, meu Deus, até agora eu não me encontrei. Então é uma pergunta muito boa de se fazer, e é algo que vale a pena você parar, refletir, orar. Lembra, a vocação é discernir uma voz, a voz de Deus para você. Eu não consigo não deixar de falar também nesse assunto, porque esse como eu disse hoje, para mim esse é o grande tema do momento, né? Mas o Maurício falou algumas coisas muito importantes, eu queria pensar de forma prática também, porque isso que o Carlos falou, o chamado específico de Deus, ele vem de Deus. A gente ora, busca a vontade do Senhor, mas se Ele vai chamar especificamente para alguma coisa ou não, é Ele que vai decidir, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ir mais nessa linha, especialmente os jovens aí, né, nessa faixa etária, lembrar que a gente vai dar para Deus, e a gente dá para Deus dando para o mundo, né? Quer dizer, a gente serve a sociedade, serve a Deus servindo a sociedade, servindo o próximo, servindo, né, aqueles que estão ao nosso redor. A gente vai dar o melhor, a gente vai querer dar o melhor. Então isso envolve o que enche o seu coração, o que você tem aptidão para fazer, né? Então assim, é partir de coisas concretas, né? O que você tem o desejo de fazer, o que você faz de melhor, e essa questão do reconhecimento é importante, porque assim, eu sempre uso aquele exemplo daquele pessoal que vai fazer aqueles testes para aqueles programas de TV de cantar, né? Como é que chama? Aquele The Voice e tal, né? Então assim, é engraçado, né? Tem o pessoal que vai fazer o teste, o menino não canta nada, né? Você pensa, por que ele foi lá fazer esse teste? Provavelmente que a mãe dele falou que ele canta bem, né? Mãe, assim, mas não adianta você querer, né? Todo mundo quer ser jogador, todo menino quer ser jogador de futebol, mas não é só querer, né? Tem que saber jogar futebol. Tem que ter o talento, tem que ter. Então, assim, é ir por esses caminhos práticos mesmo, objetivos, pensando, eu vou oferecer o que de melhor eu tenho para o Senhor, o que eu melhor sei fazer, o que eu mais vou me dedicar, porque é o que me enche o coração, é o que me dá alegria. E aí, nesse processo, talvez Deus chame você para uma coisa diferente, né? E aí ele vai dizer, né? Ele vai falar. E por último, vai no Vocari. O Vocari é um lugar bom para. Jorge, e interessante que eu creio que isso se descobre servindo. Ministério é serviço, se descobre servindo. Trabalha para Jesus. Trabalha, começa a servir, começa a se disponibilizar, porque Deus não nos usa simplesmente pela capacidade, mas muito mais pela nossa disponibilidade. Quando somos disponíveis para Ele, aí vai. Eu me lembro, poxa, eu comecei meu trabalho, eu abria a igreja, eu varria a igreja, eu arrumava a cadeira, eu cantava, eu tocava, cantava, tocava e pregava, desligava a luz, fechava a igreja e ia embora, fazia tudo servindo. E ali fui, e de repente Deus foi me mostrando. Deus nunca mostra tudo, Ele mostra sempre o próximo passo. Glória a Deus. Apóstolo, tem uma pergunta aqui muito interessante. Como nasceu o projeto e se é fruto de obra missionária? O senhor já teve chamado missionário e como vai dar continuidade para essa geração da visão do projeto? O projeto nasceu no coração de Deus. O projeto Vida Nova é uma planta plantada pelo Senhor. Eu voltei da obra missionária na Argentina e fui convidado pelo Dr. Billy Graham para ir para a Holanda. E fui para a Holanda, lá Deus começou a me dar a visão do projeto da Nova. Dr. Billy Graham teve uma influência muito grande nisso tudo.
porque ele pagou a minha passagem, pagou minha comida, pagou minha hospedagem, me deu instrumentos, me deu ferramentas. E ali a minha visão foi se ampliando, e eu vim com muitas ferramentas de Amsterdã, de Holanda e dos lugares que eu passei, vim com muitas ferramentas e uma visão bem ampliada, e começamos a fazer um trabalho de evangelismo. Eu estava até gravando um programa de televisão agora, esses dias, estava falando, tem um monte de igrejas surgindo agora, chamadas igrejas neoliberais agora. São pessoas que ficam na porta das igrejas, eles abrem a igreja buscando os insatisfeitos das igrejas. Eles ficam ali fora, tá insatisfeito, caçando os insatisfeitos para abrir a igreja. Quando eles não desmancham uma igreja para formar deles, eles destroem uma igreja para formar deles. Ou então fica na porta das igrejas ali buscando os insatisfeitos. Eu me lembro que o Projeto da Nova é fruto de evangelismo na FEBEM na época, nos hospitais de câncer, nas comunidades, enfim, ao ar livre. Eu fui o primeiro pastor que fez culto dentro de uma escola de samba, foi lá na Mangueira. Eu me lembro, foi lindo o que nós fizemos lá na Mangueira. Não tivemos um carro arranhado. Depois o presidente da Mangueira sentou do meu lado, eu fui no bar tomar um guaraná, ele foi e pediu uma cerveja. Olhou para mim e falou: pastor, correu tudo bem? Falei: puxa, muito obrigado. Correu muito bem, obrigado por o senhor ter aberto as portas para a gente. O senhor, quando precisar, só falar. Foi muito bonita a reunião, nós gostamos muito da reunião. E seja bem-vindo. Um mês depois, parece que mataram ele. Mataram ele lá na Mangueira. Um negócio sério. E nós fizemos esse trabalho na Mangueira. E logo depois, semana depois, a dona Zica, se não me falha a memória, foi num programa da TV de Cultura. Aí perguntaram sobre como é que estava a Mangueira, e ela falou: a Mangueira já não é mais a mesma. Mangueira não é mais a mesma. O que houve? Estão descendo ao morro, em vez de ir para o samba, estão indo para a igreja. Está mudando tudo lá. Eles descem o morro, em vez de ir para o samba, vão para a igreja. E já era fruto do nosso trabalho, que já estava começando a florescer, para a glória do nome do Senhor Jesus. O Projeto da Nova começou assim, ganhando almas para Jesus. Buscando o perdido, saqueando o inferno, povoando o céu. Amém, glória a Deus. Então, uma pergunta aqui para os palestrantes: quais são os paradigmas que precisam ser quebrados em relação às missões? Existe alguma coisa ainda muito entranhado na mentalidade da igreja que precisa ser quebrado? Eu diria que os dois formadores de opinião para o levantamento ou impedimento de novas pessoas irem para o campo missionário são os formadores de opinião chamados pais de rapazes e moças, e em muitas circunstâncias os pastores desses rapazes e moças. Há uma necessidade de uma abertura de visão de pai e mãe em relação à obra do Senhor, tanto quanto de líderes eclesiásticos, uma abertura de visão para o reino de Deus, que vai além do reino da igreja. Esses dois formadores de opinião, eu reputo, tem sido uma grande barreira para o trabalho missionário. Amém? Quer comentar, fazer alguma colocação? Ano passado eu estava fazendo um trabalho no Marrocos, país muçulmano. Coloquei lá, não sou tanto de redes sociais, mas eu coloquei uma foto lá com o trabalho que eu estava fazendo. E aí uma pessoa que é da minha cidade, ali vizinho, colocou lá no Facebook: por que não dá atenção aos problemas aqui da nossa cidade? Né? E aí uma pessoa da igreja, cristão e tal. Aí eu falei: ainda bem que as pessoas que vieram servir, trazer o evangelho para o Brasil não pensaram assim, né? Porque de onde eles vieram também tinha muitas necessidades e problemas. E se eles não tivessem vindo até hoje, você não conheceria a verdade. Deus não atua pela lógica da necessidade, Deus atua pela lógica do chamado.
Então, um dos paradigmas que precisam cair é que a igreja precisa cuidar dos lugares mais negligenciados da palavra e de obra e levantar os vocacionados, saindo dessa ensimesmice que nós temos na igreja brasileira, de voltar para dentro das quatro paredes, de pensar unicamente no crescimento da igreja e, de fato, direcionar o nosso olhar para fora. Sempre que, eu falei isso de manhã, né? Sempre que um povo recebia as bênçãos do Evangelho e não compartilhava, o juízo de Deus vinha. O temor de que venha de fato o juízo de Deus sobre a igreja brasileira. Esse é um dos paradigmas que precisa ser quebrados. Nós precisamos entender que nós temos que ser o sal fora do saleiro. Nós somos sal, mas esse sal tem que estar fora do saleiro. A gente gosta de ficar dentro do saleiro. É isso mesmo, concordo em gênero, número e grau. Amém. Pastor Carlos Henrique, se o senhor tivesse que fazer uma pergunta num seminário como esse, qual seria uma resposta que o senhor gostaria de dar para muitos irmãos que vêm no modismo? Tem tantos modismos por aí, do gospel. Há algum modismo também nessa área de missões? Algum perigo disso? Qual seria a pergunta que o senhor gostaria de fazer num ambiente como esse? Não sei se eu entendi, mas tudo bem. Vamos. Eu vou falar algo assim do coração mesmo. O movimento de congressos, conferências, né? Teve um período no Brasil, vocês vão lembrar, que virou uma febre muito grande, e Deus usou esse movimento para levantar muitos projetos, muitas agências missionárias, muitos trabalhos que até hoje existem por causa dessa febre. Depois entrou no modismo. Eu acho que essa é algo que a gente precisa sempre ter muito cuidado. Estou fazendo por quê? Qual é realmente o objetivo? Virou só um programa da igreja? Então, eu passei muito tempo da minha vida falando em conferência, contando experiência, e aí eu comecei a voltar para esses lugares. Pastor, volta, prega. E eu comecei a desafiar. Eu dizia assim: você fez o quê durante um ano inteiro que você ouviu de tantos desafios? O que é que a igreja está engajada? E eu confesso que tinha lugares que não tinham mudado absolutamente nada. Eu disse: eu preguei mal, fiz um péssimo trabalho, não volto, porque vocês não se engajaram, não fizeram nada. Então, um dia como esse aqui tem que gerar transformação, tem que gerar ação. E eu sei que Deus vai fazer isso. Eu sei que Deus vai fazer isso. Então, quando eu vejo movimentos assim, eu sempre penso na ação de Deus. Eu morei fora do Brasil, trabalhando com muçulmano, muito tempo. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei um tempo assim, eu dei um tempo, falei: não quero ir mais para esses congressos não. Até que eu veja realmente o povo se comprometendo. E eu tenho que confessar para vocês, eu estou vendo Deus fazendo algo novo. Mesmo, de verdade, como pastor, 36 anos de ministério, eu estou vendo Deus fazer algo novo. E eu estou tão feliz, gente, estou tão feliz de ver que Deus está movendo o seu povo, está trazendo o povo de volta à essência do Evangelho, né? E o povo ouvindo a voz de Deus. Olha, queridos, o que me impede se eu ouvir a voz de Deus e eu me disponho para servi-lo? Se prepara, porque Deus é quem faz a obra é dele, não é? Então, provavelmente eu não respondi a pergunta. Aleluia. É um tempo de restauração. Amém? Já estamos indo, nosso tempo já está. Eu queria aproveitar esse momento, esses 20 minutos que está faltando. Apóstolo, depois tem uma pergunta para o senhor, como nossa referência. A gente queria que o senhor respondesse a última pergunta, mas antes eu queria passar para os palestrantes que fizessem suas considerações finais a respeito daquilo que queima no coração de vocês, né? Essa mensagem que vocês carregam, e eu queria que vocês deixassem mais uma vez algo bem resumido para os nossos irmãos nessa noite. Eu estou muito feliz, assim, muito satisfeito com a palavra de hoje à tarde. Acho que o que eu falei hoje, isso é bom, isso me faz sentir bem. Esse tema é o que eu tenho de
mais importante para compartilhar, assim. Então, se vocês quiserem ouvir alguma outra coisa de mim, não vai ser assim tão... Porque eu acho que esse de fato é o que arde meu coração hoje, que Deus tem me falado, que é o tema da vocação, né? Exatamente como foi tratado aqui. Mas só para algo que veio à mente agora, numa dessas perguntas anteriores, sobre os tabus aí, alguma coisa assim na igreja, essa é uma grande igreja, né? Uma igreja viva, uma igreja atuante, ativa. Há em muitas grandes... Então esse não é um recado para essa igreja, talvez é mais um elogio e um incentivo, né? Mas há muitas grandes igrejas hoje no Brasil que elas pensam, e a sua liderança, a igreja, ela pensa que se ela se envolver efetivamente na obra missionária, para além das fronteiras, etc., isso vai ser ruim para o seu crescimento. Ela acha que ela tem que investir mais localmente, porque isso vai trazer mais membro, vai trazer mais crescimento, né, para a igreja, etc. Então é meio que assim, um desperdício. Ninguém fala isso muito abertamente assim, mas no fundo, pensa que é um desperdício, né, enviar dinheiro para fora, enviar obreiros, investir em igrejas em outros lugares, em outros países, etc. E isso é um grande engano, isso é um grande engano. É só ler a história, né, como Deus abençoa aqueles que se envolvem efetivamente na obra missionária, enviam missionários, fazem como Antioquia, enviam os seus melhores, né, plantam igrejas onde não há igrejas, onde há maior necessidade, maior carência. Deus abençoa, né? Deus produz o crescimento, Deus abençoa. Então, e eu acho que muitas igrejas têm percebido isso, né? Como o pastor Carlos falou, eu também tenho visto com muito otimismo assim, o envolvimento das igrejas com a obra missionária. E assim, graças a Deus, né, por essa conferência, por essa igreja, pela visão dessa igreja, e que o Senhor continue abençoando, né, abençoando de fato em todas as maneiras, para que a igreja continue sendo um canal de bênçãos, né? Amém. Imagina se você tivesse a chance de ter 3 minutinhos com as pessoas que você ama nesse mundo, e depois você desaparecesse e nunca mais pudesse vê-las novamente. O que você ia falar para essas pessoas nesses 3 minutos? Que mensagem que você ia deixar para elas? Então, qual foi a mensagem de Jesus para os seus discípulos, antes de ele subir aos céus? Ele nos trouxe o ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É como se fosse o clímax, o suprassumo. Ele não ia perder tempo ali com banalidades. O que precisava ficar era isso. E essa é a mensagem central para a igreja. Eu também acredito na igreja, eu também partilho desse otimismo. Eu vejo coisas maravilhosas acontecendo no seio da igreja. Eu vejo uma geração, principalmente os jovens aí, fantástica, querendo de fato integrar a sua vida, querendo servir a Deus, querendo conciliar a profissão com o reino de Deus. Eles querem viver num mundo integrado. Como que eu posso melhor servir para missões, no reino, na minha profissão? O jovem cristão mudou o perfil. Hoje os nossos jovens estão na universidade, eles estão debatendo em alto nível, eles têm sonhos, eles querem fazer diferença nesse mundo, eles querem fazer diferença nessa sociedade. Então temos bons movimentos no Brasil, temos Vocari, temos Povos e Línguas, grandes articulações. Temos com isso um grande desafio também de capacitar esse pessoal. As igrejas precisam trabalhar em parceria com as agências missionárias e vice-versa. As agências ajudam a formar um missionário especializado para os campos específicos, trabalhar com hindu, com muçulmano, seja com quem for, né? Com universitário, com a Europa secularizada. Nenhuma igreja local sozinha dá conta dessa tarefa de formação dos nossos vocacionados. A gente precisa fazer uma ampla articulação de agências, de organizações, de igrejas locais, dentro disso que o Cassiano falou. Quando a gente olha para fora e a gente se dispõe a servir, Deus nos abençoará. Essa é a nossa tarefa principal. Amém. Pastor, missionário João Luiz. Eu gostaria de voltar à pergunta tema dessa conferência. E a resposta dela é a nossa casa. Os ceifeiros estão dentro da nossa casa. São os nossos filhos e filhas. E nós, pais, precisamos estar cônscios disso. E essa rapaziada e essa moçada também precisa estar cônscia disso. Vocês são os novos ceifeiros. Amém.
Eu trouxe uns folhetos do Avança Sertão. Quem tiver interesse de saber um pouquinho mais, está com o pastor André ali, ó. Ah, já distribuiu, obrigado. Eu vou falar uma coisa, gente, de coração, que move minha vida nesses anos todos. É a paixão. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu não consigo fazer nada sem olhar por esse prisma. O quanto que o Senhor me ama, o quanto que Ele me resgatou e o quanto que Ele ama povos, línguas e nações. Essa paixão do Senhor é que me motiva a mobilizar, é que me motiva a encorajar, a ir, a treinar, é a paixão. Eu creio que o coração de Deus arde pelos perdidos. Ele deseja tirá-los das trevas, trazer para a sua maravilhosa luz. E se a gente estiver cheio dessa paixão, esse mundo vai ser diferente, vai ser transformado. Eu creio. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Aleluia. Tem a última pergunta aqui para o nosso apóstolo. Eu creio, nosso apóstolo é a nossa referência de missionário no projeto Vida Nova. E a pergunta é a seguinte: com qual idade o senhor começou a fazer missões? Qual tem sido a diferença que o senhor tem encontrado na época que o senhor começou a fazer missões e na atualidade? É a mesma quantidade de mão de obra? E o apóstolo pode dar uma palavra final. Tem um monte de pergunta aí, né? Deixa eu ver. Eu comecei com 29 anos. Eu fui embora do Brasil, 29 anos. Tive uma experiência dura, porque as coisas eram muito rústicas. Eu tinha um chamado de Deus e o meu pastor disse, falei para o meu pastor, e o meu pastor falou para mim, Deus tem que falar comigo também. E eu falei, é verdade, Deus fala sempre nas duas extremidades. E quando eu comuniquei isso ao meu pastor, que tinha um chamado missionário, o meu pastor, ele não me liberou, não falou nada. Ele falou que Deus tinha que falar com ele também, para ele me liberar e me abençoar e até mesmo me respaldar na minha saída. E quando ele falou isso, eu continuei trabalhando, servindo mais na igreja. Dei o meu melhor na igreja, trabalhei mais. Aquilo não me desestimulou em nada, pelo contrário, eu continuei ajudando mais ele e botando para frente tudo, botando para quebrar lá, usando pouca experiência, mas muita dependência. E como o pastor falou, sempre apaixonado por isso, apaixonado pela obra do Senhor. E um dia, meu pastor, encontrei com ele estava no tempo da máquina Hamilton ainda, naquele tempo ele, com aquela fita vermelha e preta, né? Desculpa aí, porque podia ter uma cruz de Malta, né, ali, e um branco assim, mas era vermelha e preta. Aí, ele, sério, rapaz, sério, meu pai, sério, pastorzão rústico, mas um homem de Deus, olhou para mim e falou, Deus não me deixou dormir essa noite toda. Falei, é mesmo? O que houve? Você tem um chamado mesmo. Você vai ter que ir embora do Brasil. Eu falei, mas para onde? Porque eu também não sei para onde, eu sei que eu tenho chamado. Falou, você tem que ir para a Argentina, eu vou te abençoar e a igreja vai te enviar. É lá que você vai servir o Senhor. Deus tem uma grande obra para fazer contigo na Argentina. Aí eu falei, caramba, como vale a pena a gente esperar, se submeter. E foi assim, quando eu cheguei com uma carta de um pastor, nosso amigo na Argentina, quando eu dei para o pastor chamado Pascoal Crudo, um dos meus mentores, ele olhou a carta e virou e disse, hermano Ezequiel, vós sois
uma contestação, uma resposta de Deus às nossas orações. Você é a resposta de Deus para as nossas orações. Seja bem-vinda à Argentina. Você pode dar glória a Deus? Nós vamos te abraçar. Nós estamos orando para Deus mandar. A minha esposa estava comigo. Nós estávamos orando para Deus mandar missionários brasileiros. E você é a resposta de Deus para cá, para nós. Aí eu falei, caramba, o que é isso? Eu estou sentindo a presença de Deus, isso faz parte muito forte na minha vida. Tudo começou ali, aleluia. Tivemos essa experiência tremenda. Mas tudo começou pela disponibilidade. O que eu vejo, isso, a outra pergunta que você fez, e a mão de obra? Eu estou vendo assim essa mobilização, eu acho tudo, isso está crescendo. Eu amo, é isso aí, essa palavra, eu creio que a gente tem que partir para isso mesmo, melhorar mesmo as pessoas, mas a mão de obra hoje está muito mais difícil do que anteriormente. A seara é grande e os cearenses são pouquinhos. É verdade ou não é? Poucos cearenses, poucas pessoas se disponibilizando. Havia um chamado, eu fui com uma carta e com uma palavra. Hoje a maioria das pessoas querem, onde meus filhos vão estudar? Eu vou ter, qual o carro que eu vou ter? Onde eu vou morar? Hoje as pessoas buscam mais o conforto e a segurança pessoal, e esquece que há um Deus que chama-se Jeová, o Deus que provê, Jeová Jireh. Você pode dar glória a Deus por isso? O Senhor proverá. Eu preciso de uma palavra. Se eu tiver uma palavra, essa é com o Senhor. Hoje nós estamos muito mecanizados. Eu estou falando isso por experiência. Nós em 30 anos implantamos cerca de 80 igrejas. E a mão de obra era maior. Hoje nós temos às vezes dificuldade de botar pastor em alguma igreja que está precisando de enviar. Não é nem sair do país não. Enviar um pastor, cara, às vezes na própria cidade tem pastor que pode pastorear. Tá difícil, tenho isso, tenho aquilo. Antigamente não. Antigamente tinha fila. Mas eu creio que um novo horizonte está raiando no Brasil. Eu creio que eu fiquei muito feliz de ouvir os pastores falando dessa mobilização que está crescendo, e essa interação que falaram, alguém falou da interação das agências com as igrejas com, isso tem que ser verdadeiramente para nós termos uma mão de obra mais qualificada, mais preparada para atender o nosso alvo com maior, eficácia. E eu creio que nós estamos caminhando para isso. O Brasil é o grande celeiro, eu não tenho dúvida disso. Que Deus vai usar muito a nossa nação para atingir Europa, Ásia, África, América Central, América do Sul, todos os continentes. O brasileiro é bem-vindo em todo lugar. Eu estava no deserto, lá, e passando de um país para o outro ali no deserto, o cara viu meu passaporte e olhou para mim e falou, brasileiro. Aí eu falei, brasileiro, ele, Pelé, Zico, Roberto Dinamite, Romário, Fernando Miguel, foi falando o time do Vasco todo, ó. O que eu quero dizer com isso? O brasileiro é bem-vindo em todo lugar, é impressionante. Por incrível que pareça, o esporte tem sido um instrumento muito precioso para nós. Nós somos queridos em todos os lugares onde nós entramos. Americano às vezes não é bem-vindo em muitos lugares, o russo não é bem-vindo em muitos lugares, o argentino não é bem-vindo em muitos lugares, mas chega o brasileiro samba, Pelé, que mais, hein? Vamos ficar de pé. Eu não falo essa palavra.
Mas eu almejo que a mão de obra aumente e que verdadeiramente apareçam muitos disponíveis para fazer essa obra, independente de se vai ter carro, se não vai ter carro, onde os filhos vão estudar, onde vão deixar de estudar, se vai ter casa boa ou casa ruim, se o clima é bom, se o clima é ruim. Importa o seguinte: estamos no centro do coração de Deus, estamos no centro da vontade de Deus. Descubra o que Deus está fazendo, saia cooperando com Ele, sem medo de ser feliz. Não vai faltar, não me faltou nada, não me faltou nada. Eu fui com uma carta, não me faltou nada. Eu me lembro que era eu e minha esposa numa casa simples. O móvel que a gente tinha na sala era uma mesa com 4 cadeiras. Oi? Não, eu falei isso antes, falei de tarde. Antes dessa casa nós ficamos num quarto da igreja. Vários meses nossos móveis eram pregos nas paredes. Para ir no banheiro tinha que andar assim a igreja era grande, tinha que andar no mínimo assim uns 60 metros para ir no banheiro, descer a escada e tal. Isso de madrugada. Imagina, irmão, de madrugada, a igreja toda escura, você desce no templo, tudo escuro, meia-noite. Senhor, bota anjo aqui. Se aparecesse até anjo, a gente desmaiava de medo. Não é mole não, mas estávamos lá e eu me lembro que eu um dia estava chorando, eu e a Márcia, nós estávamos chorando, pastores, comendo, chorando, com saudade do Brasil, com saudade da família, com saudade da igreja, chorando, eu e ela, assim, um olhava para o outro, não conseguimos nem engolir, não dá para engolir chorando, a gente ficava olhando para o outro, sim, nós não tínhamos filhos. Aí disfarçava e tal, um consolava o outro, solidão, assim, querendo bater. Ai, não passava muito tempo, alguém batia na nossa porta. Irmã Ezequiel, eu abri a porta. O que foi, irmão? Deus me mandou aqui, porque Deus me disse que vocês estavam tristes, para eu vir aqui buscar vocês, para a gente passear, jantar fora e se alegrar um pouquinho, e Deus vai alegrar o seu coração. Deus me falou que vocês estão tristes, nós vamos sair para nos alegrar. Eu tomava susto, falei, como é que foi isso? Deus falou que vocês estavam tristes, e eu vim buscar vocês, para a gente se alegrar. Que coisa, né, irmãos? Quando voltamos a primeira vez para o Brasil, de repente a gente estava num ônibus, no meio de uma estrada, perto de uma província. E quando a minha esposa falou assim, bom, tem muita gente armada lá fora do ônibus, escondida no mato. Falei, isso são guardas da Polícia Federal aqui da República Argentina. E de repente eles pararam o ônibus, entraram no nosso ônibus, tinham brasileiros, tinham alemães, tinham uruguaios, tinham várias nacionalidades ali. Eles mais ou menos sabiam o mapa, eles sabiam onde estavam pisando. E entraram, foram no final do ônibus, uns ficaram no final, outros ficaram no meio, outros ficaram na ponta do ônibus, abriram a porta, expulsaram uma mulher que estava dentro do banheiro, mandaram ela sair. E a gente começou a ver, mas a polícia não faz isso. Caramba, não é polícia. Eles todos com uma roupa de camuflagem. Meu irmão, de repente, dentro do ônibus, eles começaram a atirar. As balas zuniam assim, ó, no nosso ouvido. As balas zuniam no nosso ouvido, zuniam assim. E o motorista do ônibus não obedecia a voz dele, ia para frente, ia para trás. Quando saiu da zona onde eles estavam atuando, eles saíram correndo de dentro do ônibus, a cabeça do motorista toda ensanguentada, outro motorista ferido, as balas zunindo assim, a gente sem saber o que estava acontecendo. Não era simplesmente um assalto, nós estávamos sendo
íamos ser vitimados com um sequestro por um grupo armado chamado Montoneiros, que agia na Argentina naquela época. E Deus guardou a nossa vida. Eu fui crente para a obra missionária e voltei mais crente ainda. Voltei mais crente. Eu me lembro que naquele dia eu vi que a minha esposa me amava muito. Ela instintivamente, eu estava no corredor, ela instintivamente puxou a minha cabeça, botou a minha cabeça no colo dela e se expôs, mas foi instintivamente, e as balas passavam. Zunia, isso, irmãos, tiroteio dentro do ônibus, não estou falando assim, na rua não, dentro do ônibus, os caras atirando, querendo destruir o motorista, destruir o ônibus, e nenhuma bala pegou na gente. Nós saímos sem um arranhão dali, para a glória do nome do Senhor. Você pode dar glória a Deus? Aleluia, Deus nos guardou, Deus nos abençoou. Vale a pena obedecer, vale a pena ser fiel. E outra coisa, se a bala pegasse e matasse a gente estaria no céu. Sim ou não? E se vivemos para o Senhor, e se morremos para o Senhor, seja que vivamos ou morramos, somos de quem? Amém. Amém. Eu quero agradecer a Deus por vocês e pedir a Deus que desperte essa mão de obra no nosso bem, principalmente no projeto Vida Nova. Desperte mais pessoas disponíveis que possam dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, gasta-me, usa-me, molda-me a tua imagem, a tua semelhança. Eu quero orar por você, eu quero orar por sua vida. Quantos gostariam de fazer isso hoje aqui? Vocês escutaram tanta coisa boa desses homens de Deus. Vocês acrescentaram muito na nossa igreja. Muito, muito, muito obrigado. Só o Senhor para recompensar vocês. Continue o Senhor com a sua mão estendida sobre vocês, com a sua boa mão, guardando sua família, família de cada um de vocês, suas famílias, seus ministérios, enfim. Um dia, se nós não nos vermos mais, um dia nós vamos estar juntos lá no céu. E eu tenho certeza que vamos dizer: valeu a pena, valeu a pena.